Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece. Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e Ele guia, Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Cumprimente o seu irmão que está do seu lado. Fala bem, que bom que você veio. Fala para ele assim: boa Santa Ceia para nós. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer uma coisa para vocês. Glória a Deus. Não existe um ser tão maravilhoso igual a Jesus. Tudo que nós fazemos para Jesus. Você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa de Jesus. Jesus é a nossa razão de viver. Ele é tudo para nós. Quero dizer uma coisa para você, amado. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria dos nossos filhos? O que seria da nossa família se não fosse por causa de Jesus?
Fica aqui perto de mim, minha bispa. Quero dizer uma coisa para você, que hoje a gente consegue entender o amor de Maria para com seu filho Jesus, e o sofrimento dela em ver o seu filho sofrendo por amor de alguém. Ninguém gosta de sofrer, e muito menos por alguém. Mas ele não sofreu só por mim, ele não sofreu só por você, ele sofreu por toda a humanidade. Eu quero convidar você nessa manhã a ser um adorador. Quero convidar você a reconhecer o amor de Cristo. Então, não entra aqui só para assistir o culto, entra aqui para adorar. Nós temos um Deus, Ele tem nome: Elohim, El Shaddai, o Adonai. Mas se você não consegue falar esses nomes, chame Ele de Jesus. O que seria de nós, irmãos, se não fosse o amor de Jesus? Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Ô Vini, o cronômetro ainda não ligou, Vini. Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que não seja mais nós, mas sim a Tua presença. Que não seja mais nós, mas seja a Tua vontade. Que não seja mais nós, mas seja a Tua direção, Deus. Nesta manhã, nós levantamos um altar de adoração. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede mão, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Quero ouvir você, vamos lá. Oh, que lindo! Cante, cante! Oh, oh. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você Que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Entende os cabos As mãos, seu corpo a sofrer naquele
mostrou tanto amor. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso, igreja. Só Jesus faz isso. Só Ele pode fazer isso. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para declarar este amor, este amor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, oh. Vê. Fica assim, ó. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar por você que ele mostrou tanto amor. Não existe nada sem Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu amo Jesus. Não existe amor tão grande que nem Jesus. Ele é a redenção. E tudo Ele tem um plano para nós. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, falar assim: Jesus tem um plano para você. Glória a Deus. Oh! Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que
me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Cante! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele tem um plano pra mim, ele tem um plano pra você. Você pode dizer isso pro seu irmão: Jesus tem um plano pra você, Jesus tem um plano pra você. Ele tem um plano pra sua família, ele tem um plano pra sua casa. Ele não importa a idade que você tem. Eu só sei de uma coisa: ele tem um plano, ele tem um plano. Sabe esse bebezinho que tá no seu colo? Ele tem um plano pra ele tem um plano pra nós. Meu pastor, ele tem um plano pra nós. Ele tem um plano pra nossa juventude. Quando nós chegarmos numa idade avançada, ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano pra nós. Eu acho que você não entendeu. Ele nos salvou, ele nos salvou, ele pagou um preço caro, caro, caro por mim, por você. Aleluia! Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou, cante. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Oh, cante. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Eu quero que você cante, cante, cante com a tua alma, vai. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Vou dar um minuto pra você adorar. Vai, Felipão! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome
nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, por favor. Irmãos, quero louvar a Deus pela sua vida. Quero dizer, irmãos, que assim, nós estamos avançando, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E uma das coisas que nós estamos avançando, irmãos, é saber que você tem entendido um papel muito importante de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus, irmãos. Tudo isso é fruto de dízimos e oferta. Nós estamos com um púlpito novo, né? Você pode aplaudir a Deus por isso? Nós compramos os 4 pneus da van. Quero louvar a Deus, né, pelos nossos músicos que estão entendendo o propósito de investir no reino. Nós estamos comprando equipamento. Não sei se você percebeu, a cada dia que passa, nós estamos com uma qualidade melhor de som. Estão percebendo? Trocamos todo o cabeamento, né? Os fios, os músicos estão contribuindo bastante nisso. Quero louvar a Deus também pela vida do Isaac que está aqui, né, irmãos? Deus sabe a sua forma de trabalhar, amém? Só sei de uma coisa: a igreja tem dono, viu? Às vezes a gente quer fazer malcriação para Deus, né? Achando que, se o pastor não fizer, a igreja vai sofrer. Não, irmão, eu não sofro, porque a igreja não é minha. A igreja, ela tem dono, e o nome do dono da igreja se chama Jesus. Então, eu não me preocupo mais, irmão. Por quê? As coisas corretas, irmãos, ela sufoca para quem está no erro. E uma das coisas que a gente não permite nessa igreja é bagunça, é desordem, desorganização. Então, e tudo, irmão. Eu sou um músico muito chato. Os meninos sabem disso. Sou o cara, cobro demais, eu exijo muito, porque aqui é sagrado, amém, irmãos? Tudo aqui é santo, né? Não gosto que a criança fica correndo aqui, principalmente meu filho, correndo no altar, porque tudo aqui é caro, se quebrar, né, irmãos? Aí fica complicado. Então, né, você que está com seu filhinho aí, fala para ele: não corre no altar, não é para correr no altar, muito menos na igreja, né? A igreja é no lugar de correr, quer correr, corre na rua, no parque, né? A igreja é santificada. A Bíblia diz que quando Moisés ele pisa num lugar, um ambiente ali que era um monte, Deus falou para ele assim: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é santo. É um lugar onde as pessoas vão adorar a mim. É um lugar onde as pessoas se derramam a mim. Então, irmãos, esse lugar é santo. Por mais que nós estamos vendo paredes aqui, mas esse ambiente é um ambiente que nós escolhemos para adorar o Senhor. Então tem que ser um ambiente, irmãos, agradável. Amém, igreja? Porque as pessoas, quando entram aqui na igreja, elas entram arrebentadas, sabe? E ela quer um ambiente onde elas se sintam importantes, né? Quero cumprimentar vocês que estão nos visitando também, né? Tem um casal ali abençoado. Seja muito bem-vindo, né, à comunidade de resgate. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. É irmão da nossa irmã, né? A família, né? Que bênção, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fico muito feliz, viu, meus irmãos? Deus abençoe, viu? Amém? Os restantes é tudo da casa, né? Não tem mais ninguém, né? Hoje faltou bastante gente no friozinho, né, irmão? O povo não quer nem saber de Santa Ceia, só Jesus na causa, né? Misericórdia. Irmãos, a Wanda voltou. Uhul! A Wanda estava lá na Bahia, amém, irmão? Estava numa missão lá na Bahia, graças a Deus deu tudo certo, voltou, né? O esposo agradece, né? O esposo, quando ela voltou, estava até no manto lá. Eita, lá. Irmãos, eu quero também louvar a Deus, porque nós estamos orando bastante, irmãos. Estamos buscando muito a Deus pela vida da igreja, amém? Nós estamos tendo muito sucesso. E uma das coisas que Deus colocou no coração da bispa foi em levantar, né? Continuar de pé com o nosso ministério de intercessão, né? E hoje a Fê que está aí, né, Fê?
Por favor, quero orar por você, né? Nossa nova integrante do Ministério de Intercessão. Aplauda a Deus pela vida dela. Bispa, por favor, faça a oração aqui. Uhul! Amém? Sabe que tem uma grande missão aí, né? Amém? Interceder é orar pelo outro, né? E sem olhar para os seus problemas, para a sua dificuldade. Então, você que é intercessora, você tem uma grande missão, mas tenha certeza que tem recompensa. Igreja, vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. O Senhor está levantando a vida da Fernanda para levantar a casa dela, né? E eu sei que ela tem um grande chamado, vindo de uma família, né, sacerdotal. E o que o Senhor vai fazer na vida dela é grande, amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da tua filha, que se dispõe a estar, a orar pelo outro, a interceder. Pai, fortalece ela cada dia mais, ó Pai. Senhor, não deixe que as lutas, as adversidades, Senhor, que vem contra a nossa vida, faz com que ela pare. Mas que cada dia mais, Senhor, ela possa pegar amor, Senhor, pela intercessão. Espírito Santo, venha promover, Senhor, algo no coração dela, Pai. Renovador, ó Pai, e impactante, ó Deus, para a glória do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz palavras nos lábios dela, ó Pai, traz renovo cada dia mais, ó Pai, que ela possa ter visão, que ela possa, Senhor, realmente, ó Pai, Senhor, se incomodar pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor possa, ó Pai, usar ela, Senhor, aonde quer que ela esteja, não somente aqui na igreja, e tudo é para a tua honra e para a tua glória, e quem crê, diga amém. Amém, aplauda esse Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Irmãos, eu quero dizer também que eu estou muito feliz, né, irmãos? Reforço aqui a gratidão a todos vocês que têm confiado esse trabalho em nossas mãos, né? Nós estamos com um trabalho aí no dia, se não me engano, dia 16, bispa, da feijoada? Dia 12, semana que vem. A bispa, ela disponibilizou um link, né, para quem quiser a feijoada, né? Infelizmente, só 3 pessoas compraram. Poxa vida. Isso, irmão, a gente não tem como fazer a feijoada. Vai lá no YouTube depois, coloca assim, Comunidade Resgate. Vocês vão ver lá. E aí você dá um like lá, e aí vocês vão fazer parte dos nossos cultos. Amém, igreja? 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com ou porque Deus ama ao que dá com. Amém, igreja? Então seja alegre em abençoar a obra de Deus, seja alegre em retribuir, né? O dízimo, irmãos, é a sua plantação. Se quer prosperar, dizima. Se quer prosperar, dizima. A oferta é o fruto desse dízimo. Quando você está transbordando do lado. Está transbordando do lado, você oferta. Amém? É o fruto do seu dízimo. Agora, se você só oferta o fruto, você não vai ter uma base. Você não vai ter uma árvore. Então é importante você dizimar na casa do Senhor. Amém, igreja? Nada é por obrigação, mas é por amor. Amém? E isso é o mandamento de Deus, né, irmãos? Como é que a igreja vai se sustentar se não tiver dizimista, ofertante na casa do Senhor? E aí, tá, tem a oferta especial também. A bispa, na quarta-feira, entregou um envelopinho para vocês, né, irmãos? Faça propósito. Faz um voto aí, em nome de Jesus. Amém? Tá aí o Pix, né? O QR Code. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero, então, pedir aqui para o Divina Luz, venha cá, né? Deixe uma oferta aqui de adoração ao Senhor, venha louvar ao Senhor, né?
em nome de Jesus. Fique sobre seus pés, igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, quero ofertar, quero dizimar, quero apresentar esse meu irmão, minha irmã, Pai, nessa manhã, que vai estar dizimando, que vai estar ofertando na tua casa, meu Deus. E eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, vai transbordar, meu Pai, a vida financeira da tua igreja. Quero apresentar todos os comerciantes dessa casa, os empresários dessa casa, Pai, que o Senhor venha dar condições, meu Pai, em nome de Jesus, para essa empresa avançar. Amém, amém. É o microfone deles aqui. Amém. Só um minutinho que eu já vou equalizar. Amém, igreja. Amém. Divina luz. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Divina luz. Saúde os irmãos com a grande paz do Senhor Jesus. Nós já sentimos desde o começo do culto que Jesus está aqui, nosso Deus, nos guardando, protegendo de todo o mal. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Hoje é um dia especial, o dia da Santa Ceia do Senhor. Vamos deixar o fardo pesado embora e purificar a nossa alma. Amém? Oh Senhor, receba esse lavor, Pai. Louvado seja Deus. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. E a igreja? Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Você vai para Sião. E se cansado estou, eu me lembro que um fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Esse é o nosso Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Por isso nós estamos aqui hoje, igreja. Oh, glória. A cruz ainda me faz sonhar. Jesus quer ouvir a igreja louvando. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Oh, Jesus. A cruz ainda me faz sonhar. Divina luz. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixar chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu assumo a cruz, eu me nego.
Eu me sinto, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu me sinto, eu me nego. Bora! Eu me sinto, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu me sinto, eu me nego. Eu me sinto, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu me sinto, eu me nego. Eu me sinto, eu me nego. Eita, Jesus! Eu me sinto, eu me nego, eu assumo a cruz. O fardo pesado, Jesus já deixou. Olha Deus falando. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando esse ano. Não é, Divina Luz? Cansado estou. Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tá fraco, é para Jesus, igreja. Glória a Deus. Obrigado, Divina Luz. Amém, igreja? Ainda de pé, quero receber aqui o presbítero Carlos. Estende suas mãos para cá, por favor. Senhor Jesus, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Somos muito gratos, Pai, muito grato a Deus pela vida do Teu servo, pela vida da Tua igreja, Pai. Nós aqui, meu Deus, queremos, meu Pai, nos deliciar com a Tua voz, com a Tua palavra. Fale conosco, Deus, poderosamente. Usa o Teu servo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz a todos, amém? Vocês estão bem? Amém? Tá um pouco de frio, né? Tá um friozinho, né? Mas o Senhor tem uma palavra quentinha para aquecer o nosso coração essa manhã, amém? Você crê nisso? Amém? Eu peço para que nesse momento a gente... É um domingo atípico, um domingo de ceia, e a gente tem o resto do dia para a gente fazer aquilo que a gente desejar. Mas esses poucos minutos eu peço a sua atenção em reverência à palavra de Deus, amém? Eu espero que a palavra ela não seja salgada, da qual você tenha sede, corra para ir beber água, amém? Mas que antes disso você esteja disponível para ouvir a voz de Deus essa manhã, amém? O Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. Põe a mão no seu coração, quero fazer mais uma oração. Amém? Pai, eu te peço a tua direção nesse momento, Senhor. Que a tua palavra seja clara como o sol ao meio-dia. Traga revelação, inspiração, discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço a ti o teu Espírito Santo que venha trabalhar nesse lugar. Essa casa é tua, as nossas vidas pertencem a ti. Eu me curvo diante da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar essa manhã. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações de uma maneira sobrenatural. Essa manhã, que possamos sair daqui saltitantes na tua presença, dizendo para todo mundo que tivemos um encontro contigo, o Senhor falou conosco. Ó Deus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda, Senhor, tudo aquilo que nos tem atrapalhado, que nos tem tirado do teu foco, que é te servir, te adorar com muita alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a tua voz, seja desfeito agora desse lugar. Cerca esse bairro, Senhor, cerca esse lugar com a tua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Pode tomar assento. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. O
Senhor ministrou o meu coração essa palavra durante a semana e eu tenho me alimentado dela durante toda a semana. E eu tenho certeza que o Senhor tem um pão fresco para nós essa manhã, amém? João capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero a atenção de todos porque esse é o capítulo mais extenso do livro de João e nós vamos caminhar alguns versículos aleatórios, amém? Então acompanhem comigo João capítulo 6, verso 5. Diz assim: levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Repita comigo: que nada seja desperdiçado. Verso 16. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago e entraram em um barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento muito forte e as águas estavam agitadas. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas o barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas tinha partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, que nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, vos digo que vocês não estão me procurando porque vieram pelos sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhes: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: as obras de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinais miraculosos mostrará para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Amém? Somente até aí por enquanto. Esse texto, irmãos, ele é sublime, porque ele fala a respeito de milagre. E a gente gosta de ouvir a respeito de milagre, não é verdade? A gente viaja em meio a milagre porque a gente crê em milagre e a gente sabe que Deus tem milagre para fazer, Deus tem milagre para realizar, Deus tem algo novo. Mas esse texto depois ele vem nos ensinar, ele inicia caminhando a respeito do milagre dos 5 pães e 2 peixes, e depois ele vem nos ensinar a respeito do maior pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. E eu quis trazer esse texto, que na verdade é o guia do meu sermão, para falar na realidade a causa da multiplicação. O que aconteceu após a multiplicação. Porque o problema está aqui. A gente vai caminhar sobre esse texto e vai entender que depois da multiplicação acontece um problema.
E é sobre isso que eu quero caminhar com você essa manhã. É sobre depois da multiplicação, existem alguns problemas que acontecem. Porque me parece que algumas multiplicações, ao contrário de nos melhorar, atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Me parece que algumas multiplicações que Deus faz, tem hora que atrapalham o nosso relacionamento com Ele, porque aí a pessoa já não quer mais viver de Deus, quer viver daquilo que Ele multiplicou. Em alguns momentos, Deus vai fazer algo na nossa vida, vai realizar algo para te provar, para mostrar, para que as pessoas vejam a grandeza dele na tua vida, para que você prove do milagre dele, para que você prove das bênçãos dele, mas isso precisa melhorar. E muitas vezes parece que a gente era melhor não ter vivido, era melhor não ter provado desse ambiente de milagre, de multiplicação, porque depois que multiplicou, depois que comeu, parece que só quer viver daquilo que comeu, daquilo que provou, e nada mais importa. Deixa eu te dizer essa manhã, maior do que milagre, maior do que transformação, é o Deus que opera milagre, é o Deus que opera sinais, é o Deus que opera maravilhas. Ele tem que estar no topo, Ele tem que estar acima daquilo que eu tenho, daquilo que Ele vai me dar, daquilo que Ele vai realizar, porque o poder dele é muito maior que todas as coisas. É nisso que a gente precisa entender. Segundo o livro de Lucas, eu caminhei sobre os evangelhos para entender melhor esse contexto. Esse texto é citado em todos os evangelhos: Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Lucas relata muito bem que Jesus, ele falava sobre o reino de Deus para aquela multidão. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, e depois de Jesus ter ensinado, depois de Jesus ter curado, ele diz assim, ele pede para que os discípulos aí estão amedrontados agora, porque imagine vocês, é muita gente, tem muita gente ouvindo Jesus, e Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está ensinando, e aí os discípulos têm uma preocupação, a Bíblia diz, a preocupação dos discípulos era essa: está ficando tarde, a gente está no deserto, é muita gente e o povo está com fome, não tem comida para esse tanto de gente. E aí os discípulos pedem para que Jesus libere o povo, pois a hora é avançada, o lugar é deserto e não tinha dinheiro para alimentá-los. E o primeiro milagre que Jesus já começa a trabalhar Jesus quis provar para os discípulos que para operar milagre não existia lugar, não existia horário e não precisava de recursos, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, tudo está nas mãos dEle, e Ele pode fazer algo infinitamente maior daquilo que a gente pede, daquilo que a gente espera, segundo o poder que opera dentro de nós. A primeira aula que Jesus dá para os discípulos é essa: não precisa de lugar, não precisa de recurso, não tem hora, não tem lugar, não tem momento. Quando Deus quer realizar, Ele simplesmente faz. E quando Jesus termina de ministrar, Ele diz assim para os discípulos: dê-lhes vós algo para comer. Dê a esse povo algo para eles comerem. E aí os discípulos estremecem. E aí alguém toma a palavra e diz assim: há um rapaz aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. E esse mesmo que toma a palavra diz assim: mas o que é isso para o tamanho dessa gente? É pouco recurso para muita gente. É pouca comida para muita gente. O que é isso para esse tanto de gente? Eu posso imaginar que aquele rapaz, que a Bíblia não cita o nome dele, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. E quando alguém é ensinado sobre o reino de Deus, ela automaticamente já entende, ela já compreende que aquilo que é meu já não é mais meu, é dele. E aquele rapaz, ele entrega aquilo que ele tem. O que ele tem? Ele tem 5 pães e 2 peixes. E ele entrega esses 5 pães, esses 2 peixes, na mão daquele que é poderoso para fazer o infinitamente mais. Quando você entende
entende, quando você compreender que aquilo que você tem já não é mais seu, é dele, você entrega na mão dele e ele faz o que é melhor. Ele faz o que é melhor. Você entrega, não é mais seu. Eu entendi, eu compreendi, eu fui ministrado, agora já não é mais meu. Eu entrego para ele e ele faz a multiplicação. Entrega na mão de Deus os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações, as suas dificuldades, e ele vai fazer o melhor para você. É o que o Senhor está dizendo para nós essa manhã. Amém? Então agora vem um rapaz que toma nas mãos 5 pães e 2 peixes e entrega. Então Jesus toma nas mãos, ele dá graça, ele reparte entre os que estavam assentados e todos quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus operou o primeiro milagre desse texto, o milagre da multiplicação. Eu quero profetizar multiplicação sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Existem pessoas que precisam provar do ambiente de multiplicação essa manhã, e Deus vai fazer você viver algo sobrenatural na tua vida. Eu não sei o que vai multiplicar, eu não sei se é a sua fé, se é a sua esperança, se é a sua paciência. Algo precisa ser multiplicado na tua vida essa manhã, e o Senhor vai mudar a tua mentalidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Você crê nisso? Fala, eu creio. Dá uma linda salva de palmas a Jesus. Jesus ministrou o povo, Jesus curou o povo, deu de comer para o povo, está tudo bem, não precisa de mais nada, é ou não é? Está ministrado, está curado, está de pança cheia, está tudo maravilhoso, irmãos. E aí Jesus nos ensina outra coisa aqui nesse texto, que depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse assim para os discípulos: ajuntem tudo que sobrou, e que nada, repita comigo, nada seja desperdiçado. Quando eu li isso, que nada seja desperdiçado, eu parei uns 10 minutos nesse que nada seja desperdiçado, porque o Senhor precisa nos ensinar sobre desperdício. Lá em casa eu tenho uma lei comigo, Fabiana sabe, Marcela sabe, que eu não desperdiço nada, irmãos. Eu tenho um negócio com desperdício comigo. Quando eu vejo alguém desperdiçando alguma coisa, meu sangue sobe. Seja água, seja comida, seja luz, seja o que for, nada deve ser desperdiçado. Tem gente que vive falando assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho isso. Não tem, sabe por quê? Porque o que tem você desperdiça. O que você tem, você não sabe administrar. Presta atenção o que você tem feito com o que chega nas suas mãos, seja recurso, seja roupa, seja o que for, não desperdice nada. Jesus nos dá uma aula aqui, que ele multiplica o pouco. Preste atenção aqui, no pouco, nos 5 pães e 2 peixes, depois que todo mundo comeu, depois que todo mundo encheu a pança, Jesus disse assim: recolhei, que nada seja desperdiçado. E a Bíblia diz que foram recolhidos 12 cestos cheios. 12 cestos cheios foram recolhidos. E eu posso imaginar que dentre os 5 pães e 2 peixes que alimentou aquela multidão, os 12 cestos daria para alimentar uma multidões ainda maiores. Imagine se aquilo que sobrasse ficasse desperdiçado. Então você que tem filho, oriente o seu filho. Preste atenção, irmãos. Pais precisam orientar os filhos. Pais precisam coordenar, direcionar os filhos. Pai que não corrige filho, não cria, não forma, deforma. Precisamos entender isso. Então oriente sobre desperdício, oriente sobre ter, oriente sobre guardar, oriente sobre administrar, porque é isso, irmãos, em tempos de crise, em tempos de escassez,
aquele que sabe guardar não faltará. Não vai faltar na tua vida se você souber. Amém? Voltando aqui o texto. E aí Jesus cumpre a missão. Jesus alimenta o povo. Jesus cura. Jesus prega sobre o reino. E aí Jesus segue a missão. A Bíblia diz, vamos caminhar novamente no texto, verso 22. João 6, 22. Jesus, no dia seguinte, diz assim: a multidão que tinha ficado do outro lado, verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas eles tinham partido sozinho. Então alguns dos barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão e o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, que nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Preste atenção aqui. Jesus então ministra o povo, cura o povo, alimenta o povo, missão cumprida. Os discípulos entram no barco, vão em direção a Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus permanece ali. Os discípulos então caminham cerca de 5, 6 quilômetros. Quando eles já estão no mar, a Bíblia diz que o mar é agitado e Jesus vai até o encontro deles. E aí tranquiliza eles, chegam em Cafarnaum. Quando aquela multidão que havia sido alimentada, no outro dia, eles procuram Jesus e veem que Jesus não está ali, eles correm para Cafarnaum em busca de Jesus. E aí quando eles chegam em Cafarnaum, verso 25, quando eles encontram Jesus, olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhes: mestre, quando chegastes aqui? É uma pergunta simples, não é? Mestre, quando você chegou aqui? E aí a resposta de Jesus vem nos mostrar algo sobrenatural. Diz assim, verso 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Preste atenção aqui. Jesus, ele foi claro. Jesus está sendo específico nesse versículo aqui. É como as pessoas chegassem até ele e dissessem assim: Jesus, quando você chegou aqui? E Jesus disse assim, Jesus está sendo específico: vocês não estão atrás de mim por causa de mim, vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. Vocês não vieram atrás de mim, vocês estão atrás de pão. E Jesus está sendo específico em dizer essa manhã para nós: se você veio atrás dele por causa de pão, ele é maior do que o pão. Se você veio atrás dele, atrás de cura, ele é maior do que a cura. Se você veio atrás dele, atrás de felicidade, ele é a própria felicidade. Ele é Jesus Cristo. Eu não sei o que te trouxe aqui essa manhã. Talvez você veio aqui essa manhã atrás de pão, mas Jesus está dizendo para nós: você não pode correr atrás de pão, porque o pão apodrece, o pão mofa. Mas se você vier até mim buscar, porque eu sou o pão da vida, eu sou Jesus Cristo. Eu sou capaz de te curar, eu sou capaz de te restaurar, eu sou capaz de curar as suas feridas, as suas emoções essa manhã. Vocês estão atrás de mim. Jesus, é claro, a pergunta parece ser simples: Jesus, quando você chegou aqui? Jesus dá uma cajadada nele e diz assim: vocês não vieram atrás de mim por causa de mim, vocês estão atrás de mim por aquilo que eu posso oferecer a vocês. Vocês comeram pão, encheram a pança, e agora estão atrás de mim por causa de pão, por causa de cura. Mas eu sou maior do que a cura, eu sou maior do que o pão, eu sou maior de tudo aquilo que as pessoas oferecem para vocês. Eu sou Jesus.
O pão apodrece, é perecível, mofa. O que eu tenho para vocês não apodrece, é eterno. É eterno. Glória! Glória a Deus. Tem gente atrás de pão aqui essa manhã. Hoje não tem pão na padaria, você vai conhecer o padeiro. Nós vamos ter um encontro com o verdadeiro padeiro essa manhã. Talvez muitas vezes, irmãos, foram nos oferecido pão. A igreja moderna tem oferecido pão para as pessoas. Vai lá porque tem pão. Não, você vai ter um encontro com o verdadeiro padeiro essa manhã. O padeiro vai te encontrar. O padeiro vai te encontrar essa manhã. Hoje não tem pão na padaria. O padeiro vai ter um encontro verdadeiramente com você. É isso que Jesus disse para aquela multidão. Vocês não estão atrás de mim, não é por causa daquilo que eu sou, não. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão, encheram a pança e agora querem mais. Querem mais. Mas deixa eu te dizer essa manhã, ô Espírito Santo de Deus. E eles pedem um sinal. Olha que coisa, irmãos. Verso 27. Olha o que eles dizem. Verso 26, eu vou ler de novo para você entender. A verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não fica atrás de pão não, que você come de manhã e meio-dia já está com fome. Não corra atrás de pão. O pão, depois que você comeu, satisfazeu, daqui a pouco você está com fome de novo. Corra atrás daquilo que é eterno. Eterno. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. É sobre isso. É sobre adoração, é sobre entrega, é sobre confiar naquele que vai proporcionar. Primeiro eu tenho um encontro com Ele, primeiro eu chego até Ele e depois eu conheço o pão. O reino de Deus é diferente, você não vai atrás de pão, não. Primeiro você tem um encontro com Ele, Ele muda a tua mente, Ele te transforma, Ele te cura, Ele te restaura. Depois Ele apresenta o pão para você. Amém? Verso 30. Então, vamos no 28. Então perguntar-lhes, o que precisa? Vou no 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Ele promete que Ele vai dar para você. Ele promete que Ele vai dar para você. Dará a você. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, olha que a multidão pergunta. Então perguntar-lhes, o que precisa para fazer a realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, as obras de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Eu repito mais uma vez, crer naquele que Ele enviou. O nosso papel é crer naquele que Ele enviou. Eu preciso crer naquele que Ele enviou. Eu preciso confiar naquele que Ele enviou. Amém? Aleluia. Verso, onde parei? 30, vamos ao 31 então. Isso, vamos ver o 30. Então perguntava-lhes, que sinais milagrosos mostrará para que veiamos e creiamos em ti? Que farás? Olha o que eles perguntam. A multidão, preste atenção aqui, é a mesma multidão que comeu pão, que encheu a pança de pão. E agora eles pedem outro sinal.
Mas ele já não tinha vivido o sinal, já não tinha provado do ambiente de milagre, e agora eles pedem novamente: envie-nos um sinal. Irmãos, tem pessoas que elas vivem em busca de sinais e não por evangelho. Eu não estou dizendo que sinal não faz parte do pacote. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu preciso crer, não buscar um sinal a todo momento. Os sinais faz parte do pacote, mas o meu maior papel é crer naquele que enviou, confiar, acreditar. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. O maior sinal de todos os sinais é a salvação da tua alma. O maior de todos os sinais é a salvação da nossa alma. Eles pedem um sinal, e o sinal para nós essa manhã é esse: é a salvação da nossa alma, é a salvação da nossa casa, é a salvação da nossa família. Verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Jesus está dizendo: eu não sou o pão francês que você compra na padaria. Eu não sou o pão que você come de manhã e meio-dia já está com fome. Eu sou maior do que isso. Eu sou muito maior que o pão que te alimenta. Eu sou o pão da vida. Eu sou Jesus Cristo. Você come, você se alimenta pelo resto da tua vida. Você o aceita e Ele te acompanha pelo resto da tua vida. Tem uma galera correndo atrás de Jesus por causa de pão. Tem uma galera correndo atrás dele por causa de pão. E ele diz: eu sou o pão da vida. Você não vai encher sua pança de pão, não. Você vai me conhecer de verdade. Você vai me conhecer, você vai caminhar comigo, você vai viver os milagres, as curas, as transformações que eu tenho para a tua vida. Tem gente que não está correndo atrás de Jesus, está correndo atrás de pão. E a fome, irmãos, ela gera uma necessidade desnecessária. Cuidado com a fome. Cuidado com a fome. Ela gera uma necessidade desnecessária quando você está com fome. Tem hora que você está com fome, você sai comendo até o que você não pode comer. Quando você está com fome, você exagera na comida. E a pergunta que faço essa manhã é: o que nos trouxe até aqui? E eu vou um pouquinho além: o que nos faz continuar aqui? Viemos somente atrás de pão? Ou queremos ter um verdadeiro encontro com aquele que nos criou? Viemos encher a pança e depois vamos para casa e já estamos com fome novamente? Ou viemos ser alimentados e saciados por aquele que é capaz de matar toda a nossa fome, alimentar a nossa fome e saciar a nossa sede essa manhã? Preste atenção: o maior propósito do diabo é fazer você amar mais o pão do que a ele. Esse é o maior propósito do diabo: fazer com que você ame mais o pão do que a ele. É distorcer as coisas certas, distorcer aquilo que é certo. Mateus 4:4 diz assim que Jesus, põe o texto para mim, Mateus 4:4. Jesus foi levado. Jesus respondeu. Vamos ver o que antecede, o 3. Vamos ver do início, 4.
4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome, teve fome. E depois o tentador aproximou-se e disse dele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Afinal de contas, Jesus jejuou, Jesus teve fome, e agora no momento de necessidade, no momento de fome, o que o diabo vem apresentar? Vem apresentar comida, vem dizer: olha, transforme essas pedras em pães. E olha que Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o pão, ele pode gerar uma sensação que você é filho. Mas tem um detalhe: é apenas trabalhador. Preste atenção que agora é o rema. O pão, ele pode gerar uma falsa sensação que você é filho, mas é apenas trabalhador. Nem todo mundo que come pão é filho. Em Mateus 15, 27, a mulher cananeia, ela diz assim, que até os cachorrinhos, preste atenção, Mateus 15, 27 diz assim: disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. A mulher cananeia, ela está dizendo que até os cães, eles comem das migalhas que caem da mesa do dono. E muitas vezes você pode estar achando, gerando uma falsa sensação que você é filho. E muitas vezes você está comendo apenas migalha, mas essa manhã o Senhor quer nos instruir, quer nos ensinar que a melhor coisa da vida não é você conhecer, a melhor coisa da vida não é conhecer Deus através do pão, mas conhecer o pão através de Deus. Deus quer nos apresentar pão essa manhã, sim, irmãos, mas através dele. O pão vai vir das mãos dele, te entregando aí, aonde você quiser. Recebe pão aí, recebe o pão aí, recebe o pão fresco que vem do céu aí essa manhã. Recebe o pão fresco aí que vem do céu essa manhã. Aleluia. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento vivo com ele. Eu quero que você me conheça. Jesus está dizendo para nós essa manhã: primeiro você me conhece e depois eu te apresento o pão. Primeiro você vem até mim com os seus medos, com as suas preocupações, com os seus problemas. Tem gente que entrou aqui essa manhã falando assim: eu estou cheio de problema. Você vai sair daqui com os 2 problemas, porque essa manhã não tem pão na padaria não. Você vai ter um encontro com um padeiro, com um verdadeiro padeiro, com o autor e consumador da sua fé, da tua esperança. E Ele vai trabalhar em seu favor. Ele vai te mostrar aonde nós precisamos ajustar, porque afinal de contas, nem todo mundo que come pão é filho. Eu vou te provar isso e eu caminho para o término. Lucas capítulo 15, verso 15. Lucas 15, 15. Segura essa. Lucas capítulo 15, verso 15. Esse texto aí fala a respeito do filho pródigo. E a Bíblia diz que aquele rapaz, ele achou que a casa do pai não estava bom. Tinha tudo de bom na casa do pai. Não tem filho que é assim? Tem tudo do bom e do melhor na casa dos pais, mas não está bom a casa do pai. Então ele pega e vai embora, né? E olha o que aconteceu. Por isso, foi se empregar-se com um dos cidadãos da região, o qual o mandou para o campo, a fim de cuidar de quê? De porcos. Olha, tinha tudo na casa do pai e não estava bom, né? Aí para onde que ele foi? Cuidar de porcos. Verso 16. Ele desejava alimentar-se com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, traduzindo, lavagem de porco. Mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, disse ele: quantos empregados na casa de meu pai? Na minha tradução diz assim: tem pão
com fartura. Na sua diz pão também? Amém? Quantos empregados na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Seguinte. Caindo em si, deixa esse versículo um pouquinho. Caindo em si, disse: quantos empregados na casa de meu pai tem comida, tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? O que tem na casa do pai com fartura? Repita comigo: pão. O que tem na casa do pai com fartura? E aí a Bíblia diz que ele cai em si, porque até os empregados, eu vou ler aqui na minha tradução, diz que os empregados têm fartura de sobra. E ele lá, naquela situação, Lucas 15, diz assim: caindo em si, disse ele: quantos empregados na casa de meu pai têm pão de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e dizei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Então, na casa do pai, há fartura de pão. Repita comigo: fartura de pão. Ele não está mais querendo voltar para a casa do pai para ser o filho, mas ele diz que ele vai voltar, vai pedir para ser um empregado, porque afinal de contas na casa do pai tem fartura de pão. Amém? E a Bíblia diz que ele se arruma e ele vai, mas ele não está voltando para a casa do pai por causa do pai, ele está voltando para a casa do pai por causa da fartura de pão que os empregados têm. E aonde tinha pão, fartura de pão? Na casa do pai. Mas quando ele vai, olha que coisa incrível, irmãos. Verso 20. Vamos ver o 19. 18. Então eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. Dizei: pai, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o abraçou, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. Ele está, preste atenção aqui, ele está cuidando dos porcos, atrás de comer lavagem de porcos. E aí ele se lembra que na casa do pai até os empregados tinham fartura de pão. E aí a Bíblia diz que ele diz assim: olha, eu vou me pôr no caminho, eu vou voltar para o meu pai e dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser o seu filho, porém me aceita como um empregado. Porque até os empregados têm fartura de quê? De pão. E aí acontece algo incrível, porque quando ele vai em busca de pão para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai sai da estrutura que tem pão e vai ao encontro dele. Jesus está nos ensinando essa manhã. O pai sai da estrutura que tinha o pão, que era da onde ele estava buscando para alimentar, e vai ao encontro dele. O pai quis dar uma aula pedagógica para aquele filho, dizendo assim: você veio atrás de pão, mas eu sou maior do que o pão. Você veio até mim, não por causa de mim, mas por causa do pão. Eu sou maior do que o pão, eu sou maior daquilo que alimenta a tua fome, eu sou maior do que alimenta a tua sede. Eu tenho um abraço, eu tenho um carinho, eu tenho um amor incondicional pela tua vida, porque você é o meu filho, você não é o meu empregado. Amém? O pai sai da estrutura que tem pão e vai ao encontro dele e diz para ele: eu sou maior de tudo aquilo que você veio buscar aqui. Eu sou maior daquilo que enche a tua barriga. Eu sou aquele que enche a tua alma, que enche o teu coração. Ele volta por causa de pão, mas aquilo que encontra ele é muito maior do que o pão. Verso 22, olha o que aconteceu.
o pai disse aos seus servos: depressa, traga-me a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, e tragam um novilho. Um quê? Novilho. Repita comigo: novilho gordo. E matem-o. Vamos comer e festejar. Ele estava em busca de pão. E quando você vai em busca de pão, mas você tem um encontro verdadeiro com aquele que é capaz de te dar o pão, ele não prepara só um pão para nós, ele prepara um novilho gordo para nós. Muito maior do que pão ele tem para nos dar. Ele tem para nos oferecer aquilo que nós desejamos essa manhã. Mas nunca se esqueça, não vá atrás de pão, vai atrás daquele que é capaz de alimentar a nossa fome todos os dias. O pão que você come de manhã, meio-dia você está com fome, mas se você se alimentar dele, porque tudo é por ele, tudo é para ele, sem ele nada podemos fazer, nós seremos alimentados pelo resto da nossa vida. Nós tenhamos um encontro verdadeiramente com ele, que ele é capaz de nos saciar toda a nossa fome, toda a nossa fome. E eu finalizo dizendo para nós, João capítulo 6, verso 48. Vamos ficar de pé? João 6, 48 ao 51. Olha o que ele diz. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ele é o pão da vida essa manhã. Feche seus olhos. Ele é o pão da vida essa manhã. Ele é o pão da vida essa manhã. Feche seus olhos essa manhã e peça perdão para Deus pelos momentos que a gente ficou tão preocupado, tão ansioso com algo e veio atrás de pão e se esqueceu que Ele é o pão da vida. Oh, Tu és o pão da vida, Senhor. Tu és o pão da vida, Senhor. Tu és o pão que nos alimenta essa manhã, ó Deus. Queremos conhecer o pão através de Ti, Senhor. Queremos ser servidos por Ti, Senhor. Não viemos aqui atrás de pão feito das mãos dos homens, não. Queremos receber das Tuas mãos o pão quente, o pão fresco que vem dos céus. Oh, aleluia. Tô preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É nele, aleluia, por ele que eu levanta a tua mão pro alto e declara: é por ele, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias. aleluia, É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias ele virá. Soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz Consigo a sua recompensa. ele virá. Soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. Cante! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Levanta a tua mão pro alto e declara: é tudo por ele, é tudo por ele, é tudo por ele, é tudo por ele, é tudo por ele. Não é em busca de pão não, mas é por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. E quando você vem não por causa de pão, mas por causa dele, ele te recebe com um banquete aqui, com um banquete de novilho preparado para a tua vida. Ele te recebe essa manhã com além daquilo que você pediu, além daquilo que você esperou. Ele te recebe e ele te cura, e ele te restaura, e ele transforma a tua mente, e ele transforma o teu coração. Eu quero orar por você, Pai, debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus. Nós não estamos aqui por causa de pão, não. Nós estamos aqui para ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Queremos, Senhor, viver as bênçãos através de Ti. Queremos viver milagres através das Tuas mãos, Senhor. Não através da mão de homens, não através daquilo que a mídia nos oferece, mas aquilo que vem do alto, aquilo que é sublime, aquilo que é poderoso. Porque a Tua palavra diz que tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso que nós devemos pensar e acreditar. Pai, guarda a mente, guarda o coração, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Revisa os seus filhos agora. Xere barabarabaraba, xuriandaraba, xere barabás, riandaraba, xere barabarabás, riandaraba, cantaraba, xuriandarabás. Seja revestido agora, seja revestido agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Cante. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo
perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez que eu vi, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono, e Ele virá, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa.